Então vamos dar início então à nossa palestra dessa manhã, fazendo a leitura aqui de uma página de preparo de ambiente do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, trazido pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. E a nossa mensagem de hoje é a lição número 22. Inconstantes. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançado de uma para a outra parte. Isso está em Tiago, no capítulo 1, versículo 6. Inegavelmente, existe uma dúvida científica e filosófica no mundo que, alojada em corações leais, constitui precioso estímulo à posse de grandes e elevadas convicções. Entretanto, Tiago refere-se aqui à inconstância do homem que, procurando receber os benefícios divinos na esfera das vantagens particularistas, costuma prosseguir variadas situações no terreno da pesquisa intelectual, sem qualquer propósito de confiar nos valores substanciais da vida. Quem se preocupa em transpor diversas portas em movimento simultâneo, acaba sem atravessar porta alguma. A leviandade prejudica as criaturas em todos os caminhos, mormente nas posições de trabalho, nas enfermidades do corpo e nas relações afetivas. Para que alguém ajuize com acerto, com respeito a determinada experiência, precisa enumerar quantos anos gastou dentro dela, vivendo-lhe as características. Necessitamos, acima de tudo, confiar sinceramente na sabedoria e na bondade do Altíssimo, compreendendo que é indispensável preservar com alguém ou com alguma coisa, alguma causa que nos ajude a edificar. Os inconstantes permanecem figurados na onda do mar, absorvida pelo vento e atirada de uma para a outra parte. Quando servires ou quando aguardares as bênçãos do alto, não te deixes conduzir pela inquietude doentia. O Pai dispõe de inumeráveis instrumentos para administrar o bem e é sempre o mesmo Senhor paternal, através de todos eles. A dádiva chegará, mas depende de ti. Da maneira que procederes na luta construtiva, persistindo ou não na confiança, sem a qual o divino poder encontra obstáculos naturais para exprimir-se em teu caminho. Então, meus irmãos, neste momento, após essa leitura aqui, como sempre, nos remete a muitas reflexões. Aqueles que se sentirem à vontade, fechemos os nossos olhos e, neste momento, vamos levar os nossos pensamentos até o Pai, Pai Criador, Pai de misericórdia, Pai de infinita bondade, que todos nós conhecemos. Vamos assim, nesta união de pensamentos, sentir a presença dos bons amigos que estão aqui neste ambiente, que vêm nos ajudar, nos intuir e orientar. Que hoje, no uso da palavra, nossa irmã possa atingir o objetivo de transmitir a mensagem do Cristo. Sendo assim, Pai, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, unidos em Teu nome, para conhecer melhor o Seu Evangelho. E assim pedimos permissão para iniciarmos o nosso trabalho desta manhã e que Sua doce e bendita paz continue no ambiente e em nossos corações. Graças a Deus. Então, meus irmãos, hoje é com muita alegria. Olha só, como sempre falo, Nossa casa falou sobre esse tema no dia do aniversário, na alegria,
e a alegria contagia. Então, com a alegria que nós recebemos nossa irmã Solange Aguiar, lá do NELD, ela já esteve aqui, já tem um tempinho, né, Solange? Mas seja bem-vinda e, como sempre falo, abraçada por todos nós. Sinta-se à vontade, tá? Ela vai falar sobre o tema aqui, ó, do Evangelho segundo o Espiritismo. Item 5 a 7. Dai a César o que é de César. Bom dia, amigos, amigas, que nós possamos, nessa manhã de domingo especial, que eu recebi o presente, não é? De Páscoa, porque eu sempre digo que a Páscoa é muito importante para nós cristãos. Eu comparo o Natal e digo que o significado é até maior, porque o Natal Jesus veio, né? Foi um grande sacrifício para ele, está aqui, reencarnar entre nós, ou encarnar entre nós, mas ele foi na sexta-feira, que a gente, né, fez assim um acordo, que seria numa sexta-feira que ele foi, e quando todos estavam, como muitas vezes estamos, né, desiludidos, desanimados, ele volta, como ele tinha dito, que ele não ia nos abandonar nunca, como não nos abandona. Ele volta para dizer aquela, acredito eu, que seja a principal mensagem dele. Eu amo vocês. A vida não acaba. Então, se a vida não acaba, eu estarei sempre com vocês. Então, ele vem para os incrédulos, talvez, né, hoje não haja mais. Ele veio, se materializou para dizer isso. A morte não existe. E se nós nos amamos, estaremos aí, eu estarei sempre convosco, até o fim. E o fim a gente sabe que é quando? Quando a gente estiver de braço dado com ele, né? Juntinho com ele, aí nós estaremos com ele, porque ele está conosco sempre, até o fim da nossa evolução, que não existe fim, né? Aprendi isso recentemente, que não existe fim. Estaremos sempre juntos, e o amor é que nos une. E o amor de Jesus é imenso. Muitos, e a gente respeita os que pensam assim, acham que o sacrifício de Jesus foi a morte, né? Mas não foi. O sacrifício de Jesus foi vir aqui, né? E muitos dizem também que a cruz nos salvou. E nós aprendemos, e eu gosto de repetir sempre, falo isso para os meus netos, falei para os meus filhos e falo para os meus netos, a vida de Jesus nos salvou, não é? É a vida. Então, vamos celebrar a vida. Muito obrigada pelo presente de Páscoa. E estamos aqui para falar dele. Para falar dele, que realmente ainda precisamos muito estudar, gente. E eu cada vez mais me convenço disso. Por quê? Vamos lá. O capítulo, vamos começar, né? O capítulo 11... é o amar ao próximo como a si mesmo. Que tem logo no primeiro item, né? O maior mandamento. O maior mandamento é amar a Deus acima de tudo. Que perguntaram a Jesus, está lá no Evangelho, né? No Evangelho segundo o Espiritismo está logo o primeiro item, né? Desse capítulo. Perguntaram a ele qual o maior mandamento, como sempre, para testá-lo, porque haviam muitos mandamentos, né? A gente pensa só nos 10 de Moisés, mas havia Moisés, né? O Alcorão tem muitos mandamentos. O maior mandamento qual seria? Perguntaram para Jesus. E ele falou que já havia esses mandamentos.
Só que esparsos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, está lá na lei de Moisés, primeiro. Mas amar o próximo como a si mesmo, havia esse mandamento, mas era lá, estava lá embaixo, nos mandamentos que Moisés trouxe. Inspirado, com certeza, muitos inspirados por Deus. Mas Jesus ainda acrescentou que um era igual ao outro. Amar o próximo como a si mesmo era semelhante a amar a Deus. Isso não é assim. Jesus, ele sabia escolher as palavras e fazia refletir o maior mandamento, amar a Deus e amar ao próximo e amar a si mesmo. Quer dizer, 3 resumidos em um só. Aí a Solange aqui estava assim, meio assim, achando que Kardec, olha a minha pretensão, achando que Kardec não estava assim muito bem de colocar logo o segundo item do capítulo 11, dai a César o que é de César. Né? O que tem a ver? Olha, que eu questiono. Eu estou na doutrina espírita desde pequenininha por conta disso. Porque eu sempre questiono, eu gosto de questionar. E a doutrina espírita nos dá essa liberdade. Vamos questionar. Então, Kardec colocou, primeiro item do capítulo 11, né? O maior mandamento. Segundo item, segundo subtítulo, dai a César o que é de César. Aí eu ficava assim, mas o que tem a ver? Estudando, estudando, por isso que é muito bom estudar, a luz, né? Então, vamos lá. O item 5, então, né, que nós começamos o nosso trabalho, Jesus, Kardec colocou o que aconteceu com Jesus, né? Os fariseus, depois a gente vai dizer o que... Só recordar, né? Quem são os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo, quer dizer, para intrigá-lo, né? Com as suas próprias palavras. Mandaram, então, seus discípulos, em companhia dos herodianos, que a gente vai ver também quem são, recordar, dizer-lhe, mestre, sabemos que és veraz. Olha, eles botaram Jesus, né, bem, elogiaram Jesus, é verdadeiro, e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja. Então, Jesus era justo, eles sabiam disso, porque nos homens não considera das pessoas. Então, Jesus tratava todos igualmente, eles sabiam disso. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Essa pergunta foi feita para Jesus, e como colocaram aqui, como nós sabemos, né, já estudamos isso algumas vezes, colocaram isso por quê? Porque queriam deixar Jesus, assim, popularmente dizendo, num beco sem saída. Porque se ele, como várias vezes, né, gente? Como várias vezes fizeram isso com Jesus, e Jesus, espírito iluminado, consciente da sua responsabilidade de ensinar só para aqueles que estavam ali? Não. Até hoje nós aprendemos tanto, a humanidade, quem quer, né? Aprende tanto com Jesus. Então, essa pergunta foi uma pergunta intrigante, porque queriam saber se Jesus achava que o imposto, o dinheiro que os contribuintes davam,
E isso aí, né, a gente pode falar, mas não posso falar não, porque é muita coisa de história e presentemente, né, a gente tem muito o que falar, mas vamos ver quem são os fariseus. Quem são os fariseus? Então, o fariseu significa separado. Era um membro de um partido político religioso, que naquele tempo, política e religião estavam totalmente ligados. Naquele tempo, e veio muito tempo até, nos nossos dias, não deveria ser mais. Estamos evoluindo. Então, nos nossos dias, política é política, religião é religião. Claro que se encontram muitas vezes, porque nós estamos falando de sociedade humana, e o ser humano está envolvido nesses dois aspectos, né? Mas, naquele tempo, vou falar um tempo de Jesus, política e religião estavam lá juntinho. Bem, era um partido político religioso de matiz nacionalista que surgira com o objetivo de manter os costumes judaicos isentos de contaminação helenística, ou seja, grega. Porque os costumes judaicos, os judeus, eles preservavam muito, até hoje, né? Eles preservam muito as normas, as leis, os costumes, baseados lá na letra de Moisés, no tempo de Moisés, nos livros que foram deixados. Então, os fariseus, eles formaram, e Jesus falava sempre, né, que eles deveriam mudar, criticava, porque a letra, como a própria Bíblia diz, a letra mata, né? O espírito vivifica. Então, mas os fariseus queriam que fossem todas as regras, todos os mandamentos seguidos à risca. Bem, para os fariseus, Jesus não podia viver porque violava a lei de Moisés. Então, Jesus violava a lei de Moisés. Ele disse que ele veio cumprir a lei, não é? Mas a lei de quem? A lei de Moisés, que com toda evolução, todo respeito, era um ser humano, com muitas falhas, porque era um ser humano ainda bem evoluído para aquela época, a época que ele veio, né? Bem evoluído, mas ainda com muitas imperfeições. Jesus não veio cumprir a lei de Moisés, ele veio cumprir a lei de Deus. A lei de Deus. Mas os fariseus, uma lei que Jesus... E Jesus explicou por quê. Trabalhar no sábado, né? Ainda, segundo me consta, uma determinação não trabalhar no sábado. E aí questionaram Jesus, porque Jesus fazia milagres, como eles chamavam, né? Que para eles era um trabalho, no sábado. E Jesus questionou: se uma ovelha de vocês, ou um animal qualquer, se soltar no sábado, vocês vão deixar? Aquele povo era muito materialista. Hoje não tem muito não, né? Mas eles eram muito materialistas. Então, Jesus fez uma comparação maravilhosa, que eles, como sempre, tiveram que tapar a boca. Se um animal, se uma ovelha se soltar, vocês vão deixar, vocês vão buscar no outro dia? Claro que não, eles iam pegar. Então, por que Jesus não podia curar ou podia pregar no sábado? Isso foi uma das coisas que os fariseus eram contrários a Jesus, e tanto fizeram que eles realmente conseguiram que prendesse e matassem. Não apenas eles, mas eles fizeram muito esforço para isso. Bem, esses são os fariseus. E os herodianos, né?
Então, olha só os fariseus como eles eram, vamos dizer, terríveis. Eles foram, o povo estava todo próximo a Jesus, ouvindo o que Jesus falava, e eles sabiam que se Jesus dissesse que era para pagar o imposto, o povo ia se revoltar. Porque o povo não... Falando sério, né? Está com o imposto de renda aí, todo mundo aí fazendo, né, os cálculos e tudo mais para o imposto de renda, e não é nada agradável, vamos combinar, até hoje, né? Mas naquele tempo era muito pior. Por quê? Nem todos pagavam, o povo pagava pelos que não pagavam, e quem não pagava que usufruía muito mais dos benefícios do imposto. Além da corrupção, que naquele tempo, só naquele tempo, né, era muito frequente, né? Os cobradores de impostos, nossa, na Bíblia tem isso, né? A gente não pode nem passar por cima. Que os cobradores de impostos, eles realmente cobravam além do que... Os impostos já eram muito pesados, mas eles cobravam além porque eles pegavam para si mesmo, né? E muito Jesus conseguiu convencer, como Jesus, né? Era convincente para quem queria entender. Muitos se arrependeram, né? Se arrependeram e passaram a não fazer mais isso. Continuaram cobrando imposto, porque tem que ter alguém para cobrar um imposto, não é? Tem que ter o leão, tem que ter o leão, tem que ter. Mas o que se faz, exatamente, o que se faz com aquele imposto que deve ser, né, todos pagarem, é o que às vezes, questionável. E naquela época era muito questionável. Então, os fariseus, se Jesus falasse para pagar, o povo iria, na cabeça deles, ficar revoltado. E já levaram os herodianos, porque os herodianos eram defensores da dominação romana, eram os soldados, né, na Palestina, estava a serviço de Herodes, e eram os mais ferrenhos perseguidores dos movimentos subversivos. Então, se Jesus falasse para não pagar imposto, estava sendo subversivo, e ele ia ser preso naquela hora. Ia ser preso naquela hora, e era o que os fariseus queriam. Mas aí, né, a gente sabe que Jesus conhecia muito bem a gente, e aí está ainda no Evangelho, né? Jesus, porém, que lhes conhecia malícia, respondeu: hipócritas. Jesus chamou de hipócrita. E ele falou, alguém ia dizer: Jesus. Tem gente que fala, tadinhos, né? Jesus falou com eles, Jesus falava cara a cara, porque precisava ser assim. Hipócritas, por que me tentais? Quis dizer para eles que eles sabiam muito bem, ele sabia muito bem o que eles queriam, não é? Por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. Já desarmou. Ué, para que ele quer essa moeda? Desarmou aqueles agressores, né? Aqueles que vieram o tentar. E, tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus: de quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhe Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Aí eu fico pensando naquele povo, aquelas pessoas fazendo... Ele não disse, paga, igual a mulher adulta, né? Quando Jesus tem umas frases assim que ficam até hoje assim, na cabeça da humanidade, né? Tire a primeira pedra quem não tiver pecado. Olha, que frase que faz as pessoas se desarmarem e ficarem pensando. E foi todo mundo embora. Aqui também, ouvindo falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e deixando-se retiraram. Foram embora, o que quisem fazer? Não entendi
acredito eu, que eles saíram falando, o que ele quis dizer? Ele falou, é para pagar ou não é para pagar? Ele disse que é para pagar sim, dai a César o que é de César. Ou seja, para o mundo material nós temos que cumprir nossos deveres. E a Deus o que é de Deus. O mundo espiritual, nós precisamos cumprir os nossos deveres. Mas a minha dúvida ainda ficava, né? Entendi perfeitamente. Por que que Kardec botou essa passagem nesse capítulo 11? Por quê? Entendi perfeitamente, mas vamos lá. O item 6 explica para a gente, né? Kardec dá aquela explicação básica do que Jesus queria, o que Jesus falou. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de haverem os judeus transformados em motivo de horror, hein? O pagamento do tributo exigido pelos romanos, elevando-o a problema religioso. Numeroso partido se havia formado para rejeitar o imposto. Religioso. Não tá, lembra que os fariseus queriam cumprir tudo que estava lá na lei? O povo também. Onde está escrito isso? Na lei de Moisés, que a gente tem que pagar o imposto a César, ao governo. César, aí está subentendido o governo, né? Onde está isso escrito? Aí eles também ficavam questionando. Eles não questionavam que tinha que cumprir tudo de acordo com a lei? E aonde estava escrito isso? Mas quem não pagava era primeiro, né, bem molestado, né? Depois até morto. E tomavam mesmo, a família toda. A gente tem muitos documentários, filmes, inclusive, que mostram isso, que era uma situação, a sociedade que Jesus vivia, a sociedade que o mundo estava, né? Onde as pessoas tinham que obedecer, o povo, obedecer, sem recursos pela justiça, vamos dizer assim, né? Então, aí a gente está, aí é o nosso César, é um busto, né, do César. César houve muito, a gente também, eu até estudei um pouco de história, para a gente entender isso de novo, que a gente eu sempre esqueço. Mas César era um título, né? Era um título. E a gente pergunta, o que é de César? Jesus falou para dar a César o que é de César. O que é de César? A gente pegou, né, para ajudar a gente, Emanuel, do livro Pão Nosso, é do Pão Nosso mesmo, do livro Pão Nosso, a página 102, Nós e César. Que Emanuel, com a sua clareza, com a sua maravilhosa forma de nos passar um pedacinho, né, que Jesus falou, porque realmente ele bota 2, 3 páginas falando só de uma frase que Jesus falou, e nós precisamos de muitas páginas para entendermos. Então, no livro Pão Nosso, Emanuel tem essa página, Nós e César, e ele diz assim: em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com seus próprios merecimentos, a figura de César, simbolizada no governo estatal. Sempre vai ter o superior e o inferior. E a figura de César, como o líder, né, de uma nação, sempre nós vamos encontrar. O interessante aí, né, que a gente tem que destacar, é que é de acordo com seus próprios merecimentos. Às vezes a gente fala, né, pô, eu mereço isso? Mas pode ter certeza que sim. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Gente, não sou eu, é Emanuel que está falando, tá? Eu gosto de trazer sempre, né, um espírito evoluído, porque aí, né, claro que eu concordo com ele, senão não ia trazer, né? Mas, enfim, é forte para a gente, né? Maus homens produzirão maus estadistas. Acho que isso aí até não dá nem para gente discutir, mas, enfim, falar, né, ouvir isso dói.
coletividades ociosas ou preguiçosas, indiferentes, sabe aquele pessoal que deixa rolar, receberão administrações desorganizadas. Ai, é bom a gente nem comentar. De qualquer modo, a influência de César, né, o governo, cercará a criatura, reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. Então, quando Jesus diz, dai a César o que é de César, ele quis dizer isso, que a liderança, né, social, o líder, os seus líderes, ou a lei material, vai sempre haver. Sempre nós vamos ter que cumprir os compromissos, porque nós estamos na matéria, então precisamos cumprir com os compromissos materiais, sim. É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. Nós, como cidadãos bons que queremos ser, precisamos cumprir aquilo que a justiça dos homens nos obriga. É legal, é bom, está certo, está errado, nem todo mundo fazem mal. O que nós vamos fazer por isso? Reclamar ajuda? Emmanuel diz isso aqui. O aprendiz do Evangelho, somos todos nós, não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. Então, nós que somos, queremos seguir, aprender e seguir, não adianta só aprender, seguir o Evangelho, nós não devemos, não podemos dizer, mas eu... tem um povo por aí que fala isso, né? Eu não faço parte dessa sociedade corrupta. Então, eu não vou contribuir porque eu não quero contribuir para esse, né? Esse governo, essa situação. O aprendiz do Evangelho, nós, espíritas, cristãos, precisamos cumprir as nossas obrigações, sim. Porque, se somos cristãos, nós precisamos fazer, ou pelo menos procurar fazer, o que Jesus nos colocou. E Jesus falou, dai a César o que é de César. E Emmanuel diz, conscientes de que... Aí é que está, olha só, meu Deus, Solange, aí as carapuças caem, né? Desatenção, não gosto de política, não quero estudar, não quero conhecer nada de política, não gosto de políticos, que é um grande... Quem fala isso é um grande problema, porque nós estamos colocando todo mundo no mesmo barco, porque nós sabemos que existem os maus, mas existem os bons. Existem, gente. Existem. Em todas as funções, em todos os lugares. Na casa espírita, tem os bons espíritas? Tem. Mas não vai dizer que não tem mau espírita. Tem. E alguém falou. Eu não fui eu que falei, não. Então... Tem, gente. Em todo lugar tem aqueles pessoas. Quando a gente diz bom e mal, a gente pode dizer aqueles que realmente têm uma evolução tão grande, que realmente cumprem o que está escrito dentro da filosofia, da doutrina, seja lá o que for. E tem aqueles que querem, alguns, eu acredito que querem até cumprir, mas, pela sua evolução, ainda não conseguem. Ainda não conseguem, né? E Jesus na cruz, eu sempre... Essa é outra frase de Jesus que não sai daqui. Perdoa, Senhor, eles não sabem o que fazem. Não é? Jesus falou isso. E na minha cabeça está aqui, não tem que estar escrito aqui, não, tem que estar escrito aqui. Quando eu vejo algo que, para mim, não está de acordo com a lei, não está de acordo com a moral, não está de acordo com os bons costumes, eu penso assim,
Perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Não é mesmo? Então, dizer que não gosto, não quero saber, é desatenção, não dá atenção. Revolta, também, Emmanuel diz, né? Desatenção, revolta não nos resolve os problemas. Quando foi que uma revolta resolveu o problema? Muito pelo contrário, né? Até acentua o problema. E você ficar revoltado, como às vezes, gente, eu estou falando que a carapuça é para mim, porque é. Às vezes eu me revolto, eu fico, sabe, assim, indignada com algumas situações. Mas eu vou agora me perguntar isso aqui, que Emmanuel perguntou. Perguntou não, ele afirmou. Não dá atenção, ou me revoltar, vai resolver o quê? O que vai resolver uma situação, seja política, ou seja individual mesmo, familiar? Quantas, porque tudo é política, né? Quantas coisas na nossa família, no nosso meio, acontecem e a gente revolta, a gente fala, a pressão aumenta, né? Isso vai resolver? Isso vai resolver? É o que Emmanuel fala para a gente, que a gente tem que pensar exatamente sobre isso. Aí ele diz, agora, conselho de Emmanuel, que é bom que nós, eu principalmente, né, que primeiro ouvido que está aqui, vive em harmonia com os teus superiores. E não te esqueças de que a melhor posição é a do equilíbrio. A melhor posição é do equilíbrio. Nem para um lado, nem para um outro. No equilíbrio, né? A virtude está no meio, já dizia lá os antigos gregos. Se pretendes viver retamente, não deis a César o vinagre da crítica acerba, quer dizer, áspera. Ajuda-o com o teu trabalho eficiente. Olha, Emmanuel é cirúrgico, né? Ajuda-o com o teu trabalho eficiente no sadio desejo de acertar. Então, vamos trabalhar, vamos fazer da nossa parte o acerto, convicto de que... Aí ele termina com essa frase, né? Ele e nós somos filhos do mesmo Deus. Às vezes a gente esquece, né? Que o cara está lá, é um César, na atualidade... É um César, e a gente esquece que ele é filho de Deus também, como nós, e que Deus o ama. Tem gente que fica aborrecido. Deus o ama, tanto quanto ama você, tanto quanto ama Jesus. Deus o ama. E você está aí falando mal dele, torcendo para que aconteça uma tragédia, uma desgraça, pelo amor de Deus, nós não, cristãos não, espíritas então não, né? Torcendo para que aconteça. Não, Deus o ama, tanto quanto te ama. E você, se é cristão, precisa amá-lo como a você mesmo. É o maior mandamento. Aí, nós vamos chegar... Aquela minha pergunta, por que Kardec botou nesse capítulo? Ele podia ter botado, né? Não sabe a mão direita que dá à esquerda, né? Aí tem a ver, eu pensando, né? Aí tem a ver. Podia botar em uma porção de outros capítulos. Mas por que Kardec botou justamente no capítulo 11? 11, onde fala do amor, do maior mandamento. O que é de Deus, gente? Agora eu já entendi. O que é de Deus? É o amor. Aí a gente pegou o item anterior, né? Porque me deram 5, mas a gente tem que ver o item anterior, que dele resulta o item 5 a 7, dá a César o que é de César. O que está lá no item 4, do capítulo 11?
amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Então, gente, só assim, né, entre nós aqui, dar a César o que é de César também é amar ao próximo. César está lá em cima, é meu próximo? Claro, ele também é seu próximo. Os superiores, quando nós muitas vezes estamos lá naquele patamar, né? Que eu, nessa encarnação, já fui superior a algum, por ofício, né? Por profissão, muito baixo, mas já fui superior a alguns e detestei, fui mal pra caramba, na minha concepção. Me fez mal. Eu acho que eu não fiz mal para o outro, não, mas me fez muito mal. Então, nessa, gente, é tão bom a gente ficar só olhando lá em cima e criticando, né, o que está lá. Então, não é bom não, tá? Eu estou falando, isso é Solange que está falando, não é para criticar nada, não. Então, pensa assim, né? Se eu estivesse lá, se eu fosse o presidente, o ministro, ou sei lá o quê, eu ia gostar que fizesse isso comigo? Eu ia gostar que ficassem só tacando pedra? Não ia pensar, né? Que Jesus falou? Tacar a primeira pedra, tacar a pedra quem estiver sem pecado? Então, no item 4, Kardec fala exatamente isso aqui, que amar o próximo como a si mesmo é a mesma coisa de fazer pelos outros que queríamos que os outros fizessem por nós. Quando as adotarem, aí é Kardec falando no item 4, tá? Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, não é só individual, não. As instituições também. E a Casa Espírita é uma instituição. E a escola é uma instituição. E a economia é uma instituição. Olha o que Kardec falou. Quando nós adotarmos, nós seres humanos encarnados, para a regra de conduta, amar o próximo como a si mesmo, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões. Gente, a regra é amar. Eu comecei falando de Jesus, que Jesus voltou, não apenas reencarnou ou encarnou, aqui na Terra ele encarnou, para nos mostrar como deveríamos fazer, como depois ele voltou. E ele voltou para quem? Que ele se apresentou assim, logo, para aqueles discípulos que estavam ali. Na hora que Jesus estava no sacrifício, na cruz, só João ficou, que era jovenzinho também, né? Estava com Maria, os outros todos saíram. Jesus volta e vai ao seu encontro, né? Então, termina Kardec, né? Não haverá mais discórdia, nem ódios, tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Nas instituições, na família, na casa espírita, nas igrejas, em todos os locais. Quando nós tivermos como meta essa regra áurea, amar ao próximo como a si mesmo, a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, não haverá mais discórdia, ódios, desentendimentos, só haverá união, concórdia e benevolência mútua. Aí eu entendi por que Kardec colocou: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, vamos dar realmente, e vamos separar, porque naquele tempo, e hoje nós, infelizmente, ainda vemos muito isso, né? César e Deus, muitas vezes, pelos homens,
pessoas que não são prevenidas quanto ao grande mal que a humanidade ainda hoje passa, estão juntos. César, dai para ele o que é dele. Deus, dá para ele o que é dele. O que é dele é amor. Mas não vamos misturar as coisas. Não vamos fazer num ambiente onde Deus quer que nós nos amemos, que nós nos favoreçamos, ajudamos, a caridade seja implantada integralmente, nós colocarmos César nesse ambiente. Porque nós sabemos que pode ser até um ótimo, maravilhoso governante, mas o Salvador já veio, foi morto, retornou, está aqui conosco, mas não vai ter cargo público, não. Então, vamos procurar pensar sempre nessa grande frase de Jesus, né? Dai a César o que é de César. Cumpre com as suas obrigações, faz o que tem que fazer e luta a boa luta para que esses que estão lá no poder sejam cada vez melhores. Mas faz a tua parte, trabalha o melhor possível. E a Deus? O que a gente está dando para Deus? Qual o amor que você está dando como tributo? E como é que a gente ama a Deus? Fazendo, né, o que Ele realmente, através de Jesus, nos disse. Amar. Amar é a grande regra. Eu trouxe uma música que é para a gente meditar. Sei que vocês gostam de música, só que a gente... Espera aí, que eu vou... Espera aí... Não, não é essa, não. Eu tenho que achar aqui, tá? Porque eu ainda não tenho ainda... Eu faltei a aula de cortar. Então, eu anotei até no papelzinho... Não, nessa não. Espera aí, é 12... 12 um pouquinho. Vai acabar. Não, não é esse, não. Espera aí. Eu tenho até aqui o papel. Ih, gente. Cadê meu... Ah, meu computador não está aqui. Eu vou botar essa aqui mesmo. Eu esqueci, gente. Eu não sei onde está, confesso a vocês. Deixa assim. Eu vou... pedir a vocês para que nessa hora pensem em Jesus. Pensa em Jesus. Pensa em tudo que Ele falou para nós. Pensa nessa volta de Jesus que veio dizer a morte não existe. Por isso nós estamos aqui por Ele. E vamos ouvir essa música que nós sabemos que nos mostram, né? Nos mostram como nós precisamos ainda melhorar, né? Vamos ouvir e pensar nele.
estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peça ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Agora, vamos abrir nossos olhos, vamos olhar para nós mesmos, dizer ou só pensar como nós nos amamos, como eu me amo, como você se ama. Porque é o mandamento máximo de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. E vamos, só para a gente encerrar, né? Hoje é o domingo de Páscoa, um domingo de alegria, um domingo de paz. Vamos levantar, mas só para não fazer muito tumulto, só levantar, por favor. E vamos dar um aperto de mão ou um abraço, se for conveniente, nesse que está aí próximo de você. Nós precisamos, né, mostrar para o próximo que nós o amamos muito. E esse que está aí, muita paz para todos nós, muita reflexão em que Deus, com certeza... Eu falei para só um, mas esse pessoal gosta de abraçar, né? Eu falei para abraçar só quem está do lado, mas a gente agradece muito. A gente agradece muito. Vamos retornar aos nossos lugares, porque nós... Sintam-se todos abraçados por mim, mas principalmente por Jesus. Que Jesus possa continuar conosco, nos favorecendo, nos ajudando a entender a nós mesmos e a entender o outro, que às vezes a gente acha tão difícil, né? Mas, se a gente pensar bem, ele também acha que nós somos muito difíceis. Mas vamos encarar. Muita paz para todos. Nós agradecemos a nossa irmã Solange. Acho que ela ficou até surpresa, né? Porque, como ela falou, né? Era só um abraço, um aperto de mão do lado e vocês logo fizeram aquela festa, né? Então é aqui, nesse ambiente é sempre festivo, alegria. Por isso que a gente comentou muito sobre a alegria, né? E essa alegria sempre a gente precisa cultivar, né? Cultivar essa alegria, essas emoções que nos unem, esse amor, como nossa irmã nos falou, né? E ela trouxe esse tema que é bem difícil, né? Bem complicado falar sobre isso, mas acho que todos nós entendemos o que Jesus quis dizer. E ela nos trouxe aqui de uma forma para que a gente pudesse refletir sobre isso. Agradeço mais uma vez a nossa irmã, levo o nosso abraço à sua instituição, né? E com certeza chamaremos outras vezes, tá bom? Então, meus irmãos, vamos terminar a nossa primeira parte aqui da nossa manhã, para prosseguir para a segunda parte, que é os passes, né? Então, no encerramento da primeira parte, nós vamos fazer uma prece,
uma oração. Apesar desse ambiente já estar tão iluminado, mas vamos fechar mais uma vez os nossos olhos. É a prece de agradecimento, a prece de conexão com o Criador, por tudo que já conseguimos alcançar de entendimento, de luz, de paz, como nossa irmã falou, de equilíbrio. Quanto é importante termos esse nosso equilíbrio em tudo na nossa vida. Agradecido, Pai, estamos de estarmos aqui, nos ofertando nessa manhã de domingo gloriosa, de luz e de amor. Que cada vez mais tenhamos essa consciência de amar o próximo, de viver em harmonia e em equilíbrio. E assim, Senhor, pedimos permissão para encerrarmos a nossa primeira parte dos trabalhos desta manhã linda e graciosa. E que Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre, continue conosco. Que assim seja. Graças a Deus.